Bom, pessoal, vamos resolver esse exercício de uma carga pontual. Então, calcule o módulo, direção e sentido do campo elétrico produzido pela carga QA no ponto C. Então, o exercício já forneceu a carga, o valor da carga, é uma carga positiva de 1 nanocoulomb e está distante do ponto C 5 centímetros, né? Então, esse daqui é o R. Então, como a gente viu, para uma carga pontual, o campo elétrico, né, na forma vetorial, é dada pela constante K vezes a carga, QA, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância entre a carga e o ponto, vezes o versor R chapéu. Para a gente poder ter a direção e o sentido do campo elétrico, a gente tem que ver onde está o versor, né? Então, eu não desenhei aqui. O vetor R vai ser da carga que gerou o campo até o ponto de interesse. Então, esse é o vetor R. E o versor vai estar na mesma direção e sentido. Então, essa é a direção do nosso versor. Aí, agora, basta a gente substituir os valores aqui. Então, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 a menos 9, dividido por R ao quadrado. 5 centímetros, né? Centímetros, 10 a menos 2. Tem que estar em metro, não pode esquecer disso. Na direção R chapéu. Se vocês quisessem, podia ter colocado um eixo aqui, X, por exemplo, tá? Mas eu deixei em R chapéu mesmo. Fazendo este cálculo, a gente chega, então, em 3.600 unidade de campo Newton por Coulomb na direção R chapéu, tá? Agora, a gente vai fazer um exercício onde nós temos várias cargas. O exemplo 2 pede para calcular o campo elétrico resultante no ponto A. O ponto A é esse ponto aqui em vermelho. Então, nós temos 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, rearranjadas nos vértices de um quadrado. E o exercício, então, pede para a gente calcular o campo elétrico resultante em um desses vértices. Então, nós devemos obter o campo elétrico total nesse ponto em função das cargas Q1, Q2 e Q3, pois as 3 cargas vão gerar campo elétrico nesse ponto aqui. Então, a primeira coisa é traçar os eixos X e Y. A segunda etapa é traçarmos os campos produzidos por Q1, Q2 e Q3. Começando por Q1, nós sabemos então que, como essa carga é positiva, ela gera no ponto P um campo de afastamento, né? Então, a gente tem aqui o campo E1. Q2 é negativa, então ela gera nesse ponto um campo elétrico de aproximação. Sempre lembrando que as cargas positivas, o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas. E a carga Q3, por ser positiva, também gera um campo no ponto P de afastamento. Então, aqui o E3. Pronto. Agora a gente já tem, então, os 3 campos que agem nesse ponto P. E como sabemos, o campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos que agem naquele ponto. Então, E1, E2 e E3. Traçado esses vetores, nós devemos olhar e ver se tem algum vetor que está fora do eixo X e Y, né? Porque aí nós vamos precisar usar a decomposição de vetores. Nesse caso, somente o E1 não está totalmente no eixo X ou totalmente no eixo Y. Então, a gente decompõe esse vetor. Então, aqui a componente E1x e aqui a componente E1y, certo? Beleza. Antes da gente fazer a soma vetorial, é interessante nós calcularmos o módulo de cada um desses vetores. Então, escrevendo aqui, a gente sabe que o E1 vai ser K, Q1, R1 quadrado, que dá quanto?
Reparem no seguinte, o R1 é essa distância aqui, ó, que separa a carga Q1 do ponto onde eu quero medir. Esse vetorzinho aqui, né, essa distância, a gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras. Então, vai ser o lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a R1 ao quadrado. Isso dá 5 vezes 10 a menos 3. Então, substituindo aqui, fazendo essa conta, a gente chega que E1 é igual a 21.600. Bom, essa soma vetorial, nós podemos reescrevê-la como sendo todo o campo no eixo X, na direção Y chapéu, mais todo o campo na direção Y, J chapéu. Então, aqui a gente pode fazer por partes, é mais interessante do que a gente escrever o E1 vetorial, o E2 e o E3. Então, a gente olha somente para X primeiro e somente para Y, e depois volta e coloca aqui. Então, vamos olhar então para X. Em X, o que a gente tem? Vou pegar aqui a folha. Em X, a gente tem E1x positivo menos E2. Então, vamos lá. E1xi menos E2i. Esse daqui, E1x, a gente pode escrever como sendo E1 seno de θ na direção I. Por que que isso acontece? Porque aqui a gente tem um ângulo de 45 e oposto pelo vértice a gente tem ele aqui de novo. Então, o E1y, ele é com o ângulo, então ele é cosseno, e o E1x é sem o ângulo. Vou deixar aqui de ladinho, E1 seno de 45 e o E1y cosseno de 45, que só por trigonometria mesmo, tá? Então, reescrevendo aqui, E1 seno de 45 menos E2i. Então, em x, a gente pode escrever E1 vale 21.600 vezes seno de 45 menos E2, que é 43.200. Ambos na direção I. Fazendo essa conta, a gente chega em menos 27.926,5 Newton por Coulomb. E em Y, o que a gente tem? Em Y, voltando o desenho aqui, a gente tem E1y positivo e E3 positivo também. Então, E1yj mais E3j. Como eu já disse, né? E1 cosseno de 45 na direção J mais E3j. Então, ERY vai ser igual a o E1, 21.600, cosseno de 45 graus, mais o E3, que vale 28.800, ambos na direção J. Fazendo essa conta, a gente chega em 44.073,5 newtons por Coulomb, na direção J, né? Aqui também faltou, na direção I. Então, a gente pode escrever aqui o vetor resultante, que é a pergunta do exercício. Vou escrever aqui embaixo, porque aqui tá muito pequeno. Então, o E resultante vai ser menos 27.926,5 Newton por Coulomb na direção I, mais 44.073,5 Newton por Coulomb na direção J. Opa! Então, aqui está o campo resultante. Não estava aparecendo, né? Desculpa. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa resposta na forma vetorial. Se a gente fosse desenhar
esse vetor, como eu sei que eu tenho uma parte negativa em x e uma parte positiva em y, esse vetor ele ia estar nessa região aqui, certo? E acabou o exercício então, pessoal. Agora nós vamos fazer esse exemplo de distribuição contínua de cargas. Nós vamos fazer uma distribuição linear de cargas. Então, eu coloquei aqui um fio, e esse fio, ele tem densidade de carga linear, lambda, e comprimento de 2A. Uma coisa importante é que o eixo X, ele foi colocado no meio desse fio, por questão de simetria. E ele tem que ser perpendicular ao fio também por questão de simetria. Então, o exercício pede para a gente calcular o campo elétrico total nesse ponto P aqui, né? Um ponto distante X desse fio. Então, a gente viu que o campo elétrico, ele é dado, quando é uma distribuição contínua, ele é dado pela integral de toda a distribuição, então, nesse caso, em todo o fio, de 4πε0, que é a constante K, dq sobre r quadrado, na direção r chapéu. Isso é a mesma coisa se a gente escrever, então, a integral de dE, né, na direção r chapéu. Por que isso, né? Porque a gente vai ter a contribuição de vários dEs, né, que vão ser de cada carga que tá nesse fio. Então, eu coloquei aqui uma carguinha dQ, né, que compreende um dy, e aí a gente viu também, né, que o dQ, ele pode ser escrito como a densidade de carga, então, nesse caso, a densidade linear de carga, vezes esse comprimento infinitesimal. Deixei aqui para vocês também o R, né, que é a distância da carga até o ponto P. Reparem que essa distância, ela é uma distância variável, porque se eu pego um dq nessa posição aqui, a distância desse dq até o ponto P é diferente. Se eu pegar no eixo X aqui no meio, vai ser outra distância. Então, por isso, esse R a gente pode obter do Teorema de Pitágoras. E aí, a gente consegue escrever, então, que o R é raiz de x² mais y². Ou seja, dependendo de onde eu escolher aqui o y ou de onde eu escolher o ponto P, eu consigo escrever a distância do dq até o ponto P escolhido para calcular o campo elétrico, certo? Bom, aí, gente, o que acontece? O versor, que eu deixei aqui pequenininho, vocês veem o seguinte, que ele vai ter componente no eixo X e também no eixo Y. Então, é mais fácil a gente separar essa integral em duas partes. Ou seja, toda a somatória dos campos no eixo X, né, então na direção Y, e toda a somatória no eixo Y na direção J. Então, como exemplo, né, eu coloquei esse dq aqui, a gente sabe que ele vai gerar, então, um campo de afastamento, pensando numa carga positiva, né, que vai ter, então, a componente dx e a componente dy. Ok? Então, a gente pode escrever esse dx, né, em função do dE e seno e cosseno. Então, olhando aqui, a gente pode escrever que dx é dE cosseno de θ na direção I, né? Então, veja, tá na direção X, então, I. E por que cosseno? Porque esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, né? Vejam que o X, ele está com o ângulo. Então, fica dessa forma. E o dy, ele vai ser menos, né? Porque tá contrário ao eixo y positivo, menos dE seno de θ, na direção J chapéu. Bom, aí a gente tem que escrever o cosseno e o seno. O cosseno é dado por cateto adjacente por hipotenusa. Por semelhança de triângulos, então a gente vê que o cosseno, né, o cateto adjacente é x e a hipotenusa é r. Então, x sobre r. X, e aí escrevi o r aqui, só coloquei elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz, né? Para não ficar escrevendo raiz, coloquei elevado a meio, é a mesma coisa. E o seno é cateto oposto
sobre hipotenusa. Então, y dividido por r. Então, y dividido por x² mais y² elevado a meio. Bom, então, vamos reescrever o dx, então, em função agora de dE, cosseno θ, né? Vamos substituir os termos. O dE, como a gente pode ver aqui em cima, ele é 4πε0 de dq sobre r². Então, só substituir ele aqui, né? D, coloquei ele aqui. Vezes o cosseno de θ. Aí, agora, eu vou substituir, então, quem é o cosseno, quem é o dq, que já tá aqui em cima, e quem é o r². Então, vamos lá. Então, dq, lambda dy, r². Se r é x² mais y² elevado a meio, quando eu elevo ao quadrado, vai dar somente x² mais y², multiplicado pelo cosseno, que é esse termo aqui, x² mais y² elevado a meio. Fazendo essa multiplicação aqui por x² mais y² elevado a 3 dividido por 2 vezes dy, tá? Então, esse é o nosso dx. Agora, o dy, vamos fazer o mesmo. dy, substituindo o dq, o r² e o seno, esse termo. Como no de cima, rearranjando. Perfeito. Aí, agora, a gente vai voltar aqui, então, e colocar essas expressões. A integral em todo o fio, eu vou, então, de menos A até A, né? Que é todo o comprimento do fio. Copiando o dx, pessoal, ficou... Eu não sei se apareceu bem, mas eu quis dizer, então, que a gente vai substituir o dx e o dy, né, aqui em cima, bem no canto superior, vocês veem, né, que o somatório, então, o campo elétrico total no ponto P, ele vai ser a soma, então, do EX mais o DY, em toda a extensão do fio. Então, só estou substituindo agora o DX e o DY. Aqui faltou a direção. I e J. I, J. Na direção I, menos A, lambda y, x² y², dy na direção J. Bom, pessoal, essa integral aqui, a gente nem precisa fazer. Essa integral, ela dá zero, ela é nula. Por que isso acontece? Porque para cada dq do lado positivo do eixo y, para cada campo gerado por um dq no eixo positivo de y, existe um dq na parte de baixo, né? Ou seja, na parte negativa do eixo y, que também vai gerar um campo elétrico aqui. Então, por simetria, e aí que vem a importância que eu tinha falado, que a gente tinha que colocar no meio o eixo X e também perpendicular ao fio. Porque aí, por simetria, todo o campo dy gerado por um dq no eixo positivo tem um dq no eixo negativo, então eles se cancelam, né? Então, por isso, essa integral aqui, ela é nula. Então, a gente fica com simplesmente a parte na direção I chapéu, né? Na direção X. Aqui a gente pode tirar da integral o 1/4πε0, porque é uma constante. O lambda, né? Que é a densidade de carga, também é constante. O x, que é a distância até o ponto P, então ele também é constante. Então, a gente fica com... Essa integral a gente não precisa resolver, porque ela já existe na tabela de integrais. E o valor dela é...
Então, o valor dela é y dividido por x quadrado, multiplicado por x ao quadrado, mais y ao quadrado, aplicado de menos a A. Isso nos dá, quando eu aplico aqui, eu fico com 2A dividido x quadrado mais A ao quadrado, elevado a meio, na direção I. Esse x cancela com esse daqui. E, finalmente, a gente tem o campo total no ponto P, vai ser 1 dividido por 4πε0, que é a constante, multiplicado pela densidade de carga, vezes 2A, dividido por x, vezes x quadrado mais A quadrado, elevado a meio, na direção I chapéu. Esse é para um fio de qualquer tamanho. Vocês vão encontrar no livro didático, tá? Agora, em geral, a gente calcula o campo bem próximo do fio. Então, na maioria dos problemas que envolvem fios, nós temos uma situação onde o comprimento do fio é muito maior que a distância onde a gente quer calcular o campo elétrico. Então, quando o comprimento do fio é muito maior que a distância até o ponto onde a gente quer calcular, né? Que é a distância x, né? Aqui tá o fio e o x é a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular. Então, quando esse comprimento do fio é muito maior que essa distância, a gente tem o seguinte: essa parte aqui, 2A dividido por x quadrado mais A ao quadrado elevado a meio, é aproximadamente 2A dividido por raiz de A quadrado, porque esse x é muito menor. E isso aqui é aproximadamente 2. Então, a gente fica, essa expressão aqui de cima se reduz a esse 2 cancela aqui com o 4, né? Simplifica. E esse daqui é para fios longos. Vocês vão encontrar nos livros como comprimento infinito, mas significa que eu tô calculando bem pertinho do fio, né? Então, eu posso usar essa expressão aqui, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem em contato.